A série de mensagens Por que Jovens Crentes Fracassam, Deus colocou no meu coração em uma madrugada onde eu vinha pensando por que tantos jovens estão trocando Deus, por que tantos jovens estão doentes, espiritualmente falando. E por conta disso o Espírito de Deus começou a trabalhar muitas questões, me trazendo textos bíblicos, me dando temas de mensagem. Embora eu trate na maioria das mensagens um pouquinho da origem de como Deus me inspirou a falar sobre isso, eu também quero deixar aqui registrado. Deus me incomodou por conta de uma série de atendimentos, por conta de várias histórias, por conta de ver a vida de muitos jovens dentro da igreja muitas vezes fracassando. Ver uma enfermidade espiritual, mesmo aqueles que estão dentro da igreja e acham que estão servindo a Deus e não, estão dentro da igreja por estar. E foi por conta disso, por esse incômodo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, que surgiu essa série de mensagens. Numa madrugada, o Senhor me incomodou e começou a falar comigo, trouxe o tema, trouxe os assuntos, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus quem me inspirou, e o Espírito de Deus também quem me usou para trazer 5 mensagens poderosas para transformar sua vida. Deus vai falar com você. Olá, você escolheu assistir uma série de mensagens que irá mexer com você. Foi uma inspiração que Deus deu para tratar um assunto tão relevante na vida do jovem. Por que eles fracassam? Neste primeiro episódio vamos falar do sucesso versus o fracasso. Por que nós adaptamos o sucesso? Por que nós adaptamos o fracasso? Porque adotamos o padrão do mundo. E sucesso é quando adotamos os padrões de Deus. Deus abençoe você. Eu quero falar com vocês sobre algo que provoca a vida dos jovens nos dias de hoje. Uma palavra muito forte, que ninguém gostaria que tivesse, ou ninguém gostaria de passar por uma situação, ou falar que você concluir uma frase dizendo eu fracassei. Nenhum ser humano gosta, se sente bem ao dizer fracassei. Em alguns casos, o ser humano é capaz de dar 1000 desculpas e não assumir que fracassou. Porém, o fracasso é algo que todos nós estamos sujeitos. Em alguma área das nossas vidas, em um determinado tempo de nossas vidas. Mas, por sermos humanos, por sermos seres humanos, estamos sujeitos a fracassos. Quem nunca errou? E é pensando um pouquinho nisso que Deus me levou a olhar para a palavra dele. Fruto de muitos atendimentos, fruto de muitas conversas, fruto de muitas observações, e fruto por estar no meio de adolescentes e jovens que muitas vezes se sentem frustrados por estar vivendo um fracasso, ou por estar vivendo um fracasso, ficar totalmente perdido, ou se achar imune a algum tipo de fracasso. Se nós olharmos para o mundo secular, você ficará surpreso ao olhar todos os homens de sucesso. Eu desafio você, qualquer homem e mulher de sucesso, como por exemplo, ontem eu estava assistindo a apresentação do melhor jogador de futebol do mundo, e se você pegar a história de Cristiano Ronaldo, também teve momentos de fracasso. Ninguém está imune a isso. E todo ser humano está sujeito a erros. Mas nós não podemos também viver de fracasso. Quem gostaria de viver de fracasso em fracasso? E a palavra fracasso é importante a gente fazer aqui uma definição. Porque o que é fracasso? Fracasso pode ser definido como a condição de não atingir um objetivo pretendido ou desejado. Fracasso também pode ter a definição de falta de êxito ou puramente derrota. Uma outra definição de fracasso que eu achei interessante é que fracasso é oposto do sucesso. Você prefere, vou te provocar a falar algo agora, que você tem que ser aquele cara de sucesso. Você tem que ser aquela moça de
sucesso. E aí você vai, PAN. Entendeu o PAN? Você escolhe para a tua vida uma vida de fracasso ou uma vida de sucesso? Sucesso. Sucesso, nós queremos o sucesso. E fracasso é o oposto de sucesso. Mas então, vamos tentar definir o que é sucesso. Como poderíamos definir sucesso? Deixa eu ver se alguém já começou a definir sucesso. Jaque, você está definindo sucesso aí? Não? Tá, Renan? O Renan está com o olho assim, tipo, estou viajando no sucesso. Quem está conseguindo definir sucesso? Se eu te perguntasse o que é sucesso, aonde você chegaria? Se eu perguntasse o que é uma vida de sucesso, aonde você estaria agora? Dentro de um iate. Não estaria com certeza numa sala com ar-condicionado, eu estaria na brisa da praia. O que é para você uma definição de sucesso? Ah, querido irmão, se nossas mentes só conseguem produzir sucesso assim, eu te digo, a nossa mente está fracassada. Mas também é um parâmetro, é sim um exemplo alcançável, imaginável, porque nós vivemos buscando isso. Agora pensar num sucesso, onde o mundo, todas as pessoas estivessem vivendo uma amando as outras. Imaginem um mundo onde não precisasse de polícia, nem de cadeia. Imaginem um mundo onde não existisse sujeira, doença. Imagine um mundo onde não precisasse dos hospitais, nem dos governantes, porque o governo é justo, porque o governo é sério, porque o governo é correto, ético. Sucesso ou não? Se as nossas mentes conseguem imaginar um sucesso só individual, a nossa mente é uma mente fracassada. Agora, se conseguimos enxergar um sucesso mais amplo, um sucesso em que envolve o próximo, não eu e a próxima, nem eu e o próximo, mas que envolve mais pessoas. Porque existiu sim um mundo onde tudo era perfeito. Você pode dizer a palavra perfeito? Olha como é bom falar a palavra perfeito. Existem algumas palavras que você fala que é difícil. Você fala, por exemplo, a palavra errado. Até o não é chato, né? Agora você fala perfeito. Não, só quem consegue falar. 1, 2, 3 e? Perfeito. O perfeito de Campineira é perfeito, né? Existia um mundo perfeito. Existia um mundo sem fracasso. Existia um governo justo, existia amor entre as pessoas, existia. E essa referência, e este mundo perfeito, está em um livro perfeito, relatado. Num tempo de perfeição, onde o próprio Deus tratava diretamente com a sua criatura. Este sim foi o sucesso, este sim foi um tempo de sucesso, este sim foi um tempo perfeito. E é neste tempo que eu quero começar a imaginar algumas coisas com você, e através deste tempo, começar a olhar e a observar por que nós podemos concluir que jovens crentes fracassam nos dias de hoje. Porque nós podemos concluir então, e que lições tomar, que lições aprender, para que nós não sejamos estes. Eu sou um jovem crente e fracassei. Parece até que não combina, um jovem crente fracassado. Mas isso também envolve um pouquinho do Deus que você acha que você serve. Tudo organizado
Imaginem os jovens usando o seu vigor físico. Imaginem os jovens com a sua saúde plena, sua mente plena para o bem. Tudo isso sim existiu, porque o mundo perfeito estava debaixo de uma ordem perfeita. E ordem é uma palavra que às vezes nós não gostamos. Dá até uma mexidinha com você agora. Quer ver essa frase que eu vou falar? Imediatamente você vai viajar. Quer ver só? O teu pai te deu uma ordem. A tua mãe te deu uma ordem. Alguns viajaram, viram o irmão falando isso para você. De tanto que você ouviu essa frase. Teu pai te deu uma ordem. É ordem do pai, é ordem da mãe, é ordem do tio, é ordem da professora. A ordem, nós temos um contrário a esta palavra em algumas situações. Mas a palavra ordem é extremamente importante. Porque se não existisse ordem, como seriam as coisas? Mesmo existindo ordem, como estão as coisas? Num fracasso. Muitas vezes, em algumas áreas, um fracasso quase que pleno. E a palavra ordem surgiu lá no início, lá no princípio. E lá no princípio existia o mundo perfeito. Existia a ordem, existia uma obediência plena. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, nós iremos usar alguns versículos da palavra de Deus. Nós iremos ler a palavra de Deus. Iremos ver que Deus criou tudo com perfeição, tudo estava debaixo de uma ordem, e a ordem era a palavra de Deus. Vamos a ela então. Gênesis capítulo 2, iremos ler o verso 15, 16 e 17. Quem achou Gênesis? Amém? Vamos lá, Gênesis 15, 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Para que Deus colocou o homem no jardim? Só. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. O que Deus deu? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Quantas árvores Deus falou para não comer? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra ordem, ela é muito importante. Porque primeiro, se não existisse ordem, vamos pensar no sol. Deus criou o sol por causa de uma palavra, haja luz. E o sol apareceu por causa desta ordem. Por causa de milésimos de segundos. Se o sol não estivesse debaixo da ordem da palavra de Deus, e se o mundo não estivesse em ordem, mantido por Deus, se o sol alterar a rotação dele em milésimos de segundos, ou se o sol se aproximar mais da terra do que a forma que ele foi criado, por milésimos de centímetros, a terra fica fora de ordem. Milésimos de segundos, ou por uma distância mínima. Se isso acontecer, se o sol se alterasse, se o sol saísse debaixo de uma ordem, e a ordem é do soberano Deus, do Criador de todas as coisas, daquele que fez tudo perfeito. Se isso não acontecer, o mundo se torna um caos, desordem, fracasso. A palavra de Deus então era de uma palavra de ordem. Deus deu uma ordem ao homem, e a ordem foi: guarde o jardim e cultive o jardim. E uma coisa, coma de todas as árvores, coma de todas as árvores. Verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. De quantas árvores? Todas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Todas as nossas
referências de sucesso, é porque existiu uma ordem, é porque existiu algum princípio, é porque alguém pediu que ficasse com detalhes, é porque alguém deu um limite. Qualquer área, se você gosta da área de esportes, pode procurar lá. Voltando a falar de esportes, porque está recente essa questão, uma disputa muito acirrada entre Cristiano Ronaldo e Messi. E algumas pessoas próximas desses dois jogadores, ou que tiveram oportunidade de jogar com os dois jogadores, afirmam uma coisa: o Messi, ele é talentoso naturalmente. O Cristiano Ronaldo é performance, é treinamento. Então ele é produzido, não é natural. Ele tem a habilidade dele, mas ele se excede nos treinamentos. E por isso o sucesso dele. Então, todo sucesso tem um caminho, tem um princípio. O princípio do Cristiano Ronaldo é treinamento. Eu sei que o Messi é melhor que eu, mas se eu treinar, ele errou lá, eu não erro aqui. Entenderam? Todo princípio é importante para as nossas vidas. E Deus deu uma ordem. Deus deu um limite. Deus pediu que Adão não comesse de uma árvore. Tudo estava em sucesso, tudo estava perfeito, tudo estava maravilhoso. E o sucesso é diferente do fracasso. Existia um mundo perfeito, um sentimento perfeito, com pessoas perfeitas, acompanhando Deus perfeito. Porque existia uma ordem. O princípio do sucesso é uma ordem. E nós devemos entender muito bem isso. Ninguém quer fracassar. Então entenda os princípios do sucesso. Fracasso versus sucesso. É sobre isso que eu quero falar com você. Do outro lado, nós temos o fracasso. O momento do fracasso do ser humano. O momento em que deu início, surgiu, começou a história de fracasso. Irmão, você consegue imaginar um mundo sem dor? Um mundo sem roubo? Um mundo extremamente organizado? Você podendo fazer todas as coisas, e eu imagino que no Éden eram algumas coisas diferentes das de hoje. Completamente diferente. A ponto de Adão passear com Deus no jardim na viração do dia. Irmão, dá para entender isso? Não cabe na minha cabeça. E eu imagino que era um momento muito especial. O meu pai trabalhou por muitos anos em uma metalúrgica. E o meu pai vinha de fretado para casa. E ele chegava no fim da tarde. E quando eu passei a observar este texto em que Deus passeava com Adão na viração do dia, eu comecei imediatamente a me recordar daqueles dias durante a semana em que às 6 horas da tarde ia se aproximando. O finzinho do dia. Quantos estudaram à tarde aqui já? Quantos estudaram depois das 18 horas, você era liberado da escola? Eu estudei, um ano era 18h20 que saía da escola, o outro era 18h40. Aí entrava o horário de verão, você ficava perdido, não fica perdido? No horário de verão você fica perdido, e já acabou? Bênção, glória a Deus. Mas sabe aquele sentimento de entardecer? Sabe aquele sentimento de que está acabando a aula? Sabe aquele sentimento de que está acabando o dia? Eu também tinha esse sentimento, não sei como era ou como foi o teu relacionamento com os teus pais. Eu tinha esse sentimento, meu pai vai chegar daqui a pouco. E exatamente, pontualmente, o meu pai chegava, eu não sei exatamente que horas, mas eu acredito que era depois das 18 horas, ou próximo às 18 horas. Todo fim de tarde, o meu pai chegava. E eu ficava muito feliz normalmente quando meu pai chegava, porque ele sempre trazia o docinho de sobremesa. E aquilo era um motivo de alegria.
Então eu começo na minha limitação e na minha pequenez, eu começo a imaginar, fazer uma viagem lá para o Jardim do Éden e pensar em Adão passeando com Deus no fim do dia. Pensou que maravilhoso? Pai, eu queria te falar que eu dei nome ao elefante, aquele lá é o elefante. Pai, eu queria te falar que hoje eu dei um rolê de tigre. Pai, eu queria te falar que hoje eu dei um mergulho com as orcas e foi demais. Ele não tinha relatos negativos para dar. Pai, a baleia brigou com o golfinho, ela mordeu ele. Não existia isso. Tudo era perfeito. Não existia fracasso. Existia sucesso. Consegue imaginar? Mas tudo estava debaixo de uma ordem. E a ordem é a palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Haja noite e houve noite. Terra, plantas, ervas, mamíferos, aves. Foi assim que Deus criou todas as coisas. Era a palavra dele que segurava, ela é a palavra dele que segura, é a palavra dele que banca, é a palavra dele que mantém Adão em sucesso. Mas onde entra o fracasso nessa história? O fracasso começa a surgir no capítulo 3, no verso 1 de Gênesis. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, verso 1. Assim diz a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: e assim, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui a gente já começa a ver alguns princípios sendo quebrados logo de cara. Deus não estabeleceu o homem para ser cabeça? Olha o caos aqui, ó. Verdade ou não? Estou falando falando sério. Princípios. O homem e a mulher invertendo princípios. E agora, é interessante a gente observar que a Bíblia da época era a seguinte: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos uma. Era a palavra de Deus. Era a Bíblia da época. E a Bíblia da época era a ordem da época. E esta Bíblia foi desobedecida. Este princípio foi quebrado. E a serpente despertou em Eva alguns sentimentos. Ela olhou e ela desejou. Depois, ela comeu. Nós temos que pensar então neste princípio. O princípio do desobedecer à palavra de Deus. Por que jovens crentes fracassam? Não é muito claro que todas as vezes que nós desobedecemos uma ordem, seja qual for, nós estamos arriscando algo. É ou não é? Quanto mais desobedecer uma ordem de Deus. E nós temos que entender também que os mandamentos do Senhor não são penosos, assim como qualquer ordem não é penosa. Nós queremos habilitação. Se você quer habilitação, você precisa estar debaixo de uma
E essa ordem é boa ou é ruim? É ordem. Se é ordem, é boa, irmão. Se é ordem, é bom. Se existe uma ordem para você não ultrapassar um limite de velocidade, é porque é necessário. Porque se você ultrapassar aquele limite de velocidade, você provavelmente está colocando em risco a vida de alguém. Se você não passar pela ordem de tirar a habilitação ou de ser capacitado para dirigir, você está burlando uma ordem e provavelmente não está tendo capacidade para ser um motorista. E aí é prejuízo. Então as ordens nós temos que olhar com outros olhos. As ordens são boas. E não com ordem é ruim. Ah, meu Deus, já vem, não pode, não quero, não deixa, não faz, não pode. Tudo é não, tudo é não. E parece que nós aprendemos isso tão facilmente, né? E parece que todas as vezes que alguém está te dando uma ordem, está te prejudicando. E não é assim, irmão. Não é assim, irmão. Eu acredito que você está refletindo aí dentro. Está refletindo ou não? Faz sentido isso ou não faz sentido? Não é óbvio isso? Todas as vezes que alguém apresenta a você uma ordem, você no fundo sabe que aquilo não pode ser alterado, prejudicado e desobedecido. Mas nós, muitas vezes, priorizamos o que olhamos e o que achamos que nos dará prazer. Quando, na verdade, esse prazer não é algo benéfico. Na semana do Natal, eu estava visitando uma pessoa, na verdade duas, em uma casa de recuperação. E lá na casa de recuperação, eu estava falando com um dos meninos que está em tratamento lá. Mais de 30 anos de vida. E ele me dizia, ele ficou 7 meses na casa de recuperação. Ficou 7 meses. Saiu de lá porque estava apto a viver novamente uma vida, entendendo que aquilo era escravidão e que ele podia agora viver tranquilamente. Primeiro dia que ele pôs o pé na rua, ele caiu. Esse é o termo que usa. Ele caiu. Imediatamente ele se largou nas drogas novamente. E ele me dizia, eu fiz porque eu gosto. Eu percebi uma coisa, eu não vivo sem a cocaína. A cocaína tira todo aquele vazio de mim. A cocaína distrai minha cabeça. A cocaína faz com que eu tenha coragem de fazer coisas que eu não conseguia fazer. E aí eu disse para ele, você acha que você está tendo prazer nisso? Ele disse, eu entendo que é isso que me dá prazer. E aí eu comecei a pensar com ele, eu vi que a situação estava muito complicada, o camarada ficou 7 meses dentro de uma casa de recuperação, ficou lá fora, quebrou a cara, estava voltando para dentro da casa de recuperação e estava falando que o prazer dele era cocaína. E aí eu falei para ele, você acha que você está certo? Eu sei que eu não estou certo, mas qual argumento você me dá? Ele disse. Eu falei, o que você está fazendo? Veja o desespero da tua mãe, veja o desespero do teu pai. Veja o desespero dos teus tios. Eu sei como é lá. E você acha que você está certo? Você acha que você está tendo prazer e você não está tendo prazer? Você está desmoronando o mundo da tua mãe? É verdade. Você está desmoronando o mundo do teu pai? É verdade, o pai dele está com mais de 85 anos. É pele e osso, o homem está morrendo. E o filho está preso dentro de uma casa de recuperação e não pode ajudar a mãe a cuidar do pai. Isso não te faz mal? Eu perguntei para ele. Ele começou a refletir, e aí eu fui. Então espere, o que você está fazendo não é ter prazer, o que você está fazendo é anestesiar a tua dor, e assim, deixando que este mundo, que esta droga, esteja amputando tudo que você tem de bom. Não é verdade? Tua mãe está sendo cortada de você, e você está tudo bem. O teu pai está sendo arrancado de você com um serrote, e você está dizendo tudo bem. Então nós devemos ter a atenção. Nós não podemos ir pelo que os nossos olhos veem muitas vezes, porque somos maus, e enganoso é o nosso coração.
E aí eu comecei a falar isso com ele, e graças a Deus, a palavra de Deus entrou dentro daquele coração. Mas nós temos que tomar cuidado, porque existe uma serpente. Existe uma serpente. Assim como Adão e Eva quebraram um princípio, a serpente existe para quebrar princípios e dar argumentos para quebrarmos o princípio da ordem de Deus. Você concorda comigo? Quantos amigos e amigas você tem assim? Você vê a pessoa chacoalhando já e vem para cima de você. Eu imagino aquela voz demoníaca dentro de uma serpente. Imagine, dois troços esquisitos, né? Não sei se a gente pegou mais um por causa da primeira sessão espírita da Bíblia. Mas eu fico imaginando a sagacidade daquela serpente. Primeiro, ela inverte a palavra de Deus. Especialidade do diabo. A serpente começa falando assim: Deus te disse que você não pode comer você não pode comer fruto de nenhuma das árvores. Não comereis de toda a árvore do jardim. Verso de número 1. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Mentira. A serpente acrescentou aqui uma palavra pequenininha que mudou tudo. Deus não disse que não era para comer nenhum dos frutos. Deus disse que ela não podia comer uma das árvores e um dos frutos. Eu imagino Deus falando assim, ó: você pode comer de todas as árvores. E eu imagino o diabo, a serpente, falando assim: Deus te disse para você não comer de toda a árvore do jardim. É verdade ou não? Mas Eva entendeu a palavra de Deus e entendeu a palavra da serpente, porque ela vem e repete: respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Às vezes a palavra de Deus está aqui, às vezes nós temos habilidade com a palavra de Deus, mas nós damos ouvidos ainda ao fracassado. E aí vem ele e novamente fala. E aí entra, é agradável aos olhos e desejável. Isso muda tudo e surge então uma história de fracasso. A partir daquele momento, a terra produz espinhos, abrolhos. A partir daquele momento, Deus traz a consequência do pecado de Adão para Adão. Deus traz a consequência do pecado de Eva para Eva. Deus traz a consequência do pecado para a serpente. E Deus trata individualmente, cada um à sua maneira e cada um de acordo com o que fracassou. Por que jovens crentes fracassam? Porque nós quebramos os princípios. Porque nós queremos romper com as ordens. Porque muitas vezes damos mais ouvidos a um ser esquisito do que a um Senhor pleno. Deus que criou todas as coisas, que passeava no jardim com Adão, que deu a Adão Eva. De repente surge um animal com voz de capeta, falando com Eva e ganha Eva. Nós não conseguimos imaginar quanto tempo foi esse período. Imagine quanto tempo, talvez 100 anos, talvez, não sei, mas um tempo em que Deus ia diariamente passear com Adão. E de repente aparece a serpente. E de repente a serpente fala: não acredito em Deus não. Mas peraí, serpente, vamos refletir, quem é Deus? Bom, Deus é aquele cara, misericórdia de cara, toda reverência. Deus é aquela pessoa que disse: haja luz. Deus é aquela pessoa que disse: faça separação entre dia e noite. Deus criou todos os animais, selvagens, domésticos, os do céu, do mar. Este Deus, que inclusive me criou.
acredita muito nele, não. É para ser fracassado ou não é, irmão? Fala a verdade. Gosta de um fracasso ou não gosta? Nós devemos então estar preparados para ter entendimento na palavra de Deus. Porque a consequência do fracasso aqui vem nos versos adiantes do capítulo 3 de Gênesis, quando Deus chama Adão e Eva. E aí entra um pouquinho do sentimento fracasso. Quando nos sentimos fracassados, olha os sentimentos que são apresentados a nós. A partir do verso 8 do capítulo 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava, você pode falar nu assim, mas porque estava, isso, parece que você está microfonado, é porque estava, te vi, eu tive, pode falar, eu tive, e o que ele fez? Eu tive medo. Irmão, sentimentos de fracasso. Quebre os princípios da ordem, da palavra de Deus, e comece a sentir um pouquinho do que é fracasso. Fracasso é estar nu. Estar nu é vergonha. É ou não é? Esses dias, esse final de semana, terminou o culto, todo mundo estava indo embora. Um garoto, que deve estar com uns 9 anos, estava descendo a escada aqui, e eu estava, como quase sempre, sou um dos últimos a sair da igreja. Aí eu estava ali, já estava no carro, e o garoto descendo assim, de bermuda, de repente caiu a bermuda dele, cara. O garoto ficou só de cueca. E ele: mãe! Você já teve esse sentimento de se sentir nu? Ou já te flagraram nu? É algo horrível, indesejável. Eu uma vez fui fazer um teatro na escola, e eu era muito tímido. E aí no teatro da escola, eu era um pedreiro. E aí eu sempre fui muito assim, viver intensamente o negócio. Aí eu era o pedreiro. Eu peguei uma bermuda mais usada que eu tinha, era uma calça que eu cortei, fiz bermuda, coloquei, esfreguei ela na terra, e dei umas rasgadas nela, e fui para a escola para ser o pedreiro. Só que eu dei umas exageradas, e fui com aquela bermuda, que na minha cabeça eu estava representando bem um pedreiro. No final da aula eu estava saindo, e um endemoniado puxou um pedaço da minha bermuda. E eu fiquei nu. Na saída da escola. Nu. Pensa num cara que ficou envergonhado. Cheguei a ficar branco. Neon. O sentimento de estar nu é horrível. Mas não foi só isso o fracasso de Adão. Estava nu, com medo, a ponto de se esconder. Querido, nós já sentimos isso. Aliás, corre nas nossas veias isso. O sentimento de fracasso. O sentimento de estar oposto ao sucesso. O sentimento de parece que eu estou nu na frente de todo mundo, com medo e querendo se esconder. É um sentimento horrível. E por isso que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia não termina agora. A Bíblia tem mais 38 livros. E nestes 38 livros, a Bíblia nos leva
a combater o fracasso com o sucesso. E da mesma forma que pela desobediência de Adão, surgiu o fracasso, por causa da obediência, por causa do princípio, por causa da ordem, por causa da decência de outro, o segundo Adão, nós podemos enxergar o sucesso. E o sucesso é totalmente oposto do fracasso. E nós estamos diariamente entendendo o que nós queremos. Sabemos das consequências do sucesso, sabemos das consequências do fracasso, mas não queremos entender os princípios. Não dá para encurtar o caminho, não dá para fugir e chegar no sucesso e roubar o sucesso de alguém. Não dá. Nós devemos seguir o princípio e a ordem, porque isto é infalível. E por mais satânico que seja, ninguém burla Deus. E a ordem de Deus é de obediência. A ordem de Deus é de obediência à palavra dele. A ordem de Deus é: experimente enxergar o sucesso pelos meus olhos, mesmo no mundo fracassado. Acontece que Adão viveu dias onde ele não tinha direito de fracasso, ele só tinha o direito de escolher o sucesso. Nós, por causa de um dia em que Adão escolheu o fracasso, estamos diariamente escolhendo entre o sucesso e o fracasso. E o pior, nós temos o direito de fracassar e de escolher o sucesso e de falar: o sucesso é gostoso. De escolhermos o fracasso e falar: o fracasso é bom. Deus te livre disto. Deus me livre disto. Eu prefiro obedecer a ordem de Deus. Eu prefiro obedecer os princípios de Deus. Eu prefiro entender o que Deus deseja para a minha vida. E eu preciso entender que os meus fracassos podem estar sujeitos às alterações de Deus. E todas as vezes que eu pego o meu fracasso e deposito em Deus, Deus é especialista em transformar histórias de fracassos em sucesso. Por isso que Deus nos escolheu para esta série de mensagens. Deus não quer fazer de você um fracassado. Deus pisou neste mundo para fazer de nós sucesso. E eu espero que você escolha o sucesso de Deus. Você vai escolher sucesso. E o sucesso não tem uma mente fracassada. Sucesso não é ter iate, não é jet ski, não é ter todas as minas, não é ter todos os minos, não é ter todo o trabalho, não é ostentar. Sucesso é continuar obedecendo a palavra de Deus. Escolha resistir à palavra contrária à ordem de Deus. Por favor, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar as pessoas que estão aqui, pedindo que esta palavra entre em nossos corações, renovando a nossa mente. Senhor, os teus padrões são os padrões perfeitos, são os padrões de sucesso, são os padrões que não nos trazem medo, são os padrões que não nos deixam envergonhados, são os padrões que nos levam para o céu. E é neste padrão que nós queremos viver, inconformados com este mundo, inconformados com este século. Por isso, Deus, eu abençoo estas vidas que estão aqui e peço em nome de Jesus, nos dê dias para declararmos o sucesso do Senhor. Nos dê dias, Senhor, para declararmos o sucesso da Tua palavra. Nos dê dias, Senhor, para passearmos com o Senhor no jardim, na faculdade, na escola, dentro das nossas casas, nos cômodos de casa ou dentro dos nossos veículos. Nos dê dias, Senhor, de sucesso, onde estamos atentos à Tua voz,
onde podemos, Deus, dizer não à sagacidade da serpente deste mundo mau de trevas. Nos dê, Senhor, sabedoria para vivermos de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.